Antes de mais nada, agradecer muito a vocês que nos recebem aqui. Esta casa, sendo a primeira vez que aqui estou, acompanhou toda a formação estética e teórica, porque há muitos vídeos vossos ou feitos aqui em casa, com muitas boas conversas, com muitos momentos, acho que muito importantes para a arte portuguesa, não é? Para a história da arte contemporânea portuguesa. E, portanto, eu posso dizer assim um mito que um dia teria que visitar, porque via a seriedade, a força das coisas que estavam a acontecer. Ele diz que vai desligar, não? Como é que é? E por isso pronto, e por isso é mesmo honra estar aqui. Também falarmos dentro de uma exposição. Obrigado, Carolina, por podermos estar à conversa dentro de uma exposição. Estava a pensar que, de facto, esta sala, sem a peça que estava no centro agora, temos lá embaixo um território horizontal, de chão, não é? Os mapas, a construção dos mapas, os mapas imaginários, o que é um mundo, o que é a construção daquelas manchas e daquelas cores. E aqui é uma elevação, é uma sala de céu, de atmosferas. Olhar para ali dá-nos verdadeiras saudades de um fim de tarde assim, quando houver calor, não houver chuva, um dia que vamos poder ver um pôr de sol com esta intensidade. E por isso agradeço-te muito. Fomos colegas na Faculdade de Belas Artes do Porto, e em áreas diferentes, eu em escultura e tu em pintura, e sabemos lá o que é que a vida, nunca sabemos o que é feito dos colegas, e de repente encontrá-los é uma sorte. Está bem. Então, há uma data de meses, não sei quando, a Madalena Tamen pediu-me para escrever para a Brutéria um artigo, que é sempre uma experiência bastante horripilante, ter que escrever um artigo, mas pronto, sabemos que quando escrevemos para a Brutéria há pelo menos 2 pessoas que vão refazer os artigos, isso ajuda muito. E, portanto, não só pediu o artigo, como deu um tema. A revista centrava-se, aproveitando a vinda do Papa Francisco, numa espécie de meta-reflexão sobre o que é a juventude, qual é a ideia de fazermos parte desse grupo. Que grupo é esse, humano? E a mim coube-me o tema da desobediência. Os jesuítas somos conhecidos, supostamente dentro da Igreja, cada um tem a sua marca. Os jesuítas, supostamente, a obediência é um tema muito importante para a nossa fundação, para o nosso carisma, para aquilo que são os textos da companhia. E por isso falar sobre a desobediência foi um belo desafio. Tal como disse, ao vir do mundo da escultura, do pensamento estético, etc., não consigo pensar nas coisas sem ser a partir disto que nos interessa, não é? Ou seja, pensamos sempre com os filtros da nossa bagagem e das nossas preocupações. E por isso comecei a preocupar-me com o que é que seria isto da desobediência, e imediatamente o que me veio à cabeça foi sair de casa e caminhar. Qualquer coisa que tivesse que ver com a deambulação, com contrariar o ritmo da máquina, das estradas pré-feitas. Há aqui qualquer coisa no caminho, feito a pé, que é uma experiência de desobediência ao que deve ser feito, à agenda, aos horários. Um dos autores importantes é o Thoreau, que pelos vistos diz ele que caminhava quase 5 horas por dia, porque aborrecia-se muito.
Era alguém que não pagava impostos, que não era uma espécie de um anarca avant la lettre e caminhava. E tem pelo caminho e pelo andar o lugar, não só a ideia peripatética de pensar enquanto se caminha, mas verdadeiramente ir lá atrás e voltar a ser o que é ser humano, erguido para caminhar. É erguido para ver coisas novas, é erguido para ter passos lentos. O problema principal que gostava aqui de tratar é o seguinte: para que é que serve isto tudo? O texto chama-se Notas para mapear a desobediência e então pensei quem é que foram os primeiros que foram votados ao caminho. E os primeiros votados ao caminho foram Adão e Eva, quando no mito do Gênesis são revestidos, Deus veste-os porque eles percebem que estão na nudez, são revestidos e são lançados a um caminho. São lançados à terra, são lançados a percorrer a terra. E ao percorrer a terra, mapeia-se a terra. E ao mapear a terra, constrói-se imagens. Está-se a construir uma imagem. E de facto o que me importa pensar é isto: o que é construir uma imagem? Para que é que serve fazer, ver, experimentar arte? A arte contemporânea, provavelmente como tantas outras áreas do conhecimento, ao tornar-se uma matéria de especialidade, afastou-se de várias coisas que eram próprias à atividade da arte. Afastou-se da ideia de comunicar, afastou-se da ideia de servir uma ideologia, afastou-se da ideia de servir para embelezar, afastou-se dessas coisas. E ao afastar-se dessas coisas tem hoje um lugar na sociedade não marginal, mas muito mal compreendido. Compreendido, por um lado, como produto, se calhar é por isso que ainda existe, porque é comércio, porque foi transformada em cifrões, e para isso vale mesmo a pena ler aqui este texto, A Vida a Crédito, Arte Contemporânea e Capitalismo Financeiro, do Tomás Maia, porque diz que a arte nunca teve um tempo igual. No percurso milenar da arte, ninguém contava, sendo Benjamin, sendo Adorno, Hegel, esses que disseram que a arte ia acabar, nunca contaram que talvez houvesse uma coisa chamada capitalismo, que ia fazer com que a arte explodisse em comércio. Talvez à sombra dessa arte que é comércio, há uma produção que é o que importa, que era o que o Maurício dizia, não é? Que é fazermos arte aqui nesta casa como uma expressão parcelar da cultura. E então fazemos arte para pensar, para nos encontrarmos, para tecermos laços, para criarmos património afetivo, no presente que escapa ao efêmero. É um presente que rasga. Somos contemporâneos dos antigos, dos Van Dycks desta vida, ou do Chá, e somos ao mesmo tempo contemporâneos dos que estão para vir quando produzimos alguma coisa que fica. E por isso é muito interessante pensar que tarefa será esta. Aqui o Joseph Beuys diz que a tarefa da ciência e da arte é impor ao mundo uma nova imagem da humanidade e constatar que o ser humano é um ser espiritual. Com todos os problemas que este autor tem, há aqui um reforçar da dimensão espiritual da arte, que me parece interessante, porque é o espiritual criado, que emerge do fenómeno comunitário. E por isso é que trouxe esta frase. Portanto, é um espiritual que emerge do fenómeno comunitário. Quando as comunidades se encontram, reúnem-se, percebem-se, partem pedras juntos, riscam juntos, falam juntos, e só o falar já é criar qualquer coisa, e fazem a tal ideia de escultura social, se quisermos, com todo o problema, com todo o datado que isto está, etc, etc, etc.
Gosto muito desta imagem, vou mostrar muito pouca coisa da arte contemporânea. Gosto muito desta imagem em que uma espécie de catecismos visuais que aconteciam no século XVI, onde se faziam gravuras com legendas a aludir a determinadas coisas. Aqui alude-se ao sentido da visão. E aludir ao sentido da visão, estamos a falar de artes visuais, isto seria um grande campo e vai ser mais para a frente, vou tentar pegar nisto. Responder à pergunta, para que é que serve as artes visuais? Acho que já apontei aqui alguma resposta. Uma delas é saber ver. E aquelas são hipóteses de um ver que convida ou que leva ao perecer, à morte, ao ver mal, à desgraça, à degradação, à ruína. Há uma catástrofe num ver, que é um ver errado. E são vários mitos. Portanto, tem o A, o L ao fundo, o F. São 3 passagens bíblicas onde há uma apropriação daquilo que é modos de ver. E cada uma das cenas conta uma maneira de ver. Isto para dizer que não estamos a falar, quando falamos de arte contemporânea, não estamos a falar de coisas estranhas. Quando falamos de arte contemporânea, no contexto da Brutéria, por exemplo, uma casa de padres jesuítas que tem uma obra cultural, porquê ter arte contemporânea? Arte que não quer ser programática, panfletária, porquê? E uma das coisas que, de forma bastante pragmática e quase ingênua, pode ser respondida é através disto, é para ver. É para sabermos ver. Aqui dizia, é para termos abertos as janelas dos olhos. Os olhos são a janela e por isso é para isso que aqui estamos. A percepção e a produção de imagens são 2 faces da mesma moeda, porque a percepção não funciona apenas de modo simbólico na medida em que uma imagem não pode ser identificada da mesma forma que um corpo ou apreendida pela nossa visão natural, mas a criação de imagens é em si um ato simbólico, uma vez que, por sua vez, influencia e molda o nosso olhar, a nossa percepção icónica. A maneira como vemos o mundo, a maneira como mapeamos o mundo, a maneira como o percorremos, está absolutamente condicionada à forma como sabemos ver estas coisas, como deixamos que estas coisas nos penetrem as zonas mais sensíveis do corpo, e por isso não é arbitrário a Brutéria ter uma galeria de artes visuais. É uma dimensão do ser humano para a qual esse analfabetismo diminui a capacidade espiritual do ser humano. Esse analfabetismo visual diminui a capacidade humana, espiritual, de ser. Não? Se ainda não sabes ver, ainda te falta alguma coisa. Não é feito de modo paternal, como quem agora vamos os ensinar a ver, apesar de ser uma belíssima expressão, essa da educação visual. E os programas, não sei o que é que são, mas a expressão, a educação visual, não é do modo paternal que se ensina alguém a ver, é a ver ombro a ombro, é a ver juntos, é a ver muita coisa, e etc. E por isso, tenho aqui um extraordinário artista que, para mapear, para fazer um atlas da sua casa, dedicava-se a transformar os seus meses, os seus horários, o seu diário em objetos que espalhava. Isto é uma espécie de arte total, de uma casa de alguém que habitava um espaço da precariedade e que juntava todos os objetos para reformular o olhar sobre eles. Não há temas de eleição, não há na arte contemporânea. Isso pode provocar alguma fragilidade a um pensamento homogéneo. De facto, não há um pensamento homogéneo, não há uma arte contemporânea.
há uma multiplicidade, é como falar da música, há desde de produção em metal, a produção de noise, e ambos são músicos, juntamente com os que fazem música coral. Portanto, o que há é uma proposta continuada no tempo de ter um olhar novo sobre as coisas. Quando recebemos uma iluminura deste tipo, feita no início do milénio por uma senhora chamada Hildegard von Bingen, uma iluminura deste tipo onde ela faz onde ela ilustra exatamente aquilo que imagina ser, que percebe ser, ou que tem a visão sobre o mundo. O mundo é assim, o universo é assim, funciona assim, desta forma. Faz um mapa, diz onde é que estão as coisas, onde é que está o sol, onde é que está a água. Faz um mapa do universo. Ou quando temos passados alguns anos este tipo de mapa, podemos ver aqui. Um mapa cheio de representações de outras coisas que não a paisagem. Não há uma cartografia cuidada, uma topografia analítica dos territórios. Há uma representação, isto é Adão e Eva, que habitam um lugar no universo que será o lugar primitivo, esse grande jardim que existirá algures, não sabemos bem onde, pensava-se que seria junto à bacia do Nilo, em algum lugar por aí. E depois, ao centro, neste tipo de mapas, tem que estar sempre Jerusalém. Há rios que saem dessa cidade. E, portanto, há uma compreensão do mundo. Interessa muito perceber isto, que é, de facto, com isto nós percebemos e partilhamos, fazemos-nos contemporâneos destas visões do mundo. E, portanto, este mapa, que às vezes surgem ainda com mais capacidade imaginativa, diríamos nós, com uma mitologia pagã que se mistura com a mitologia cristã. Há nestes artistas a tentativa de mapearem, mas de mapearem muitas mais coisas do que consegue qualquer satélite. Mapearem muito mais. Há um mapeamento espacial, há um mapeamento da experiência. Neste caso, se conseguirem ver, há aqui uma cabeça de Cristo, aqui a mão de Cristo, aqui a outra mão de Cristo, aqui os pés de Cristo. Portanto, todo o universo é uma espécie de enorme e em expansão Cristo, que abarca tudo, que está absolutamente em tudo, porque tudo acontece nele e não há nada fora dele. Mais uma vez, no centro aparece Jerusalém, e mais tarde começam a surgir os mapas. Aqui esta experiência, estão a ver? Todas as cenas bíblicas aconteceram em algum sítio, então há essa procura de as estabelecer num lugar e de as relatar, e há um mapear definitivamente cheio de detalhe. Aqui passados alguns anos de percursos e de informações cruzadas e, como dizia este Frei Mauro, fontes fidedignas vindas daqueles que começavam a encontrar novas costas, que já lá estavam há muito tempo, mas que nos eram desconhecidas, começa a desaparecer, como podem ver, começa a desaparecer os lugares começam a estar separados. Aqui o mundo de Adão e Eva e do jardim fechado, que seria aparentemente já fora deste mapa. Alguma cientificidade começa a surgir aqui nesta relação. Olha, isto fica fora da esfera terrena. O que é curioso, porque isto é a história, é graficamente contar uma história filosófica importantíssima. Não é? Quando é que
se dá uma desacralização do universo, do mundo, quando é que o lugar em que estava representado tudo acontecia dentro desta enorme esfera, estas esferas começam a deixar de coincidir. Isso é muito interessante para o que é que... De que modo é que tu te representas, não é? De que modo é que se representa o lugar onde vivemos? Há um lugar da visão, há um sítio onde nós vemos as coisas. A geometria encarrega-se de te dizer onde é que tu deves ver, qual é o teu plano, como é que vais fruir deste espaço perfeitamente. Isso traz um modo de ver, isso completa ou altera o teu lugar sobre este planisfério, sobre os espaços. Os espaços são-te dados com uma determinada perspectiva. A arquitetura hoje é feita de um determinado modo, o urbanismo é feito de um determinado modo, uma planta pombalina e a Brasília não tem o mesmo crescimento que uma favela de São Paulo, ou seja, as coisas não são aleatórias, nós não podemos deixar-nos levar pelo encantamento ou não, pela visual dos espaços. As coisas foram feitas com uma história, com uma razão e com um propósito. Há intencionalidades. Há intencionalidade neste mapa em pôr de parte e explicar, muito bem explicado, porque continuavam a ser monges copistas a fazê-los, mapas de 2 metros, explicar exatamente porque é que não se está a incluir a cidade de Jerusalém e volta a dizer, a cidade de Jerusalém estaria no centro, porém... E tenta dizer que eu estou a tentar fazer alguma ciência, não quero despi-la do mito. Os mapas dão aos homens e às mulheres o poder de deuses, de capitães, mas a sua atração por artistas é um pouco diferente. Pois, embora um pintor ou um escultor também possa desfrutar desse sentimento de domínio universal, as oportunidades particulares que os mapas fornecem aos artistas visuais, o seu apelo especial às sensibilidades modernas, resultam de serem a coincidência pictórica final de representação exata e abstração total. Vários foram os artistas, em épocas passadas, não é propriamente um tema que esteja na crista da onda a trabalhar a questão do mapeamento do território enquanto objeto de exploração plástica. Vários foram aqueles que se aventuraram por aqui. É totalmente abstrato e é fidedigno a construção de mapas. Não é? As coordenadas, os lugares perdidos, os lugares de outro tipo de mapeamentos, outro tipo de acontecimentos de representação do real, de tentativas de representação do real, tentativas de percepção, de agarrar aquilo que nos rodeia. E muito poderia ser dito com isto, não é? Esta inversão desta parte do continente americano por parte de Joaquim López Garcia numa escola del Sur, que é uma atitude de reescrever por completo o lugar da América Latina na cultura, não é? Países e lugares que foram desenhados por outros, não é? Há uma oportunidade de passar da desacralização e da desmitificação para uma descolonização até das próprias representações. As representações estão carregadas de intenção, não é? As representações estão carregadas de intencionalidades epocais e por isso a arte não serve para fazer coisas bonitas, serve para pôr em causa as estruturas mais basilares do pensamento. E por isso
com 3 gartafunhos consegue-se enunciar um programa escolar, como é o caso destes amigos. Aqui para testar a desobediência de quem percorre milhas, há vários autores implicados nesta transmigração da ideia do caminho, que se faz em conjunto, que se faz em comunidade, como um processo artístico. Este é um dos grandes exemplos, mais uma vez depois com toda a perversão que estes próprios projetos também tiveram, em alguma da land art e da performance, mais uma vez a serem absorvidos pelo mercado e etc. Estes são uns ótimos vídeos de um artista holandês que, neste caso, sai de casa e dá muitas voltas à casa, mesmo muitas voltas à casa. Está várias horas a correr, são 12 horas a correr à volta de casa. Neste contexto, caminha lentamente à frente de um enorme navio que vai abrindo o gelo. Neste caso, apenas sai de casa de madrugada e percorre um percurso lento. Isto é uma linha desenhada por uma deriva que o Márcio Vilela, artista brasileiro que creio que vive no continente, em Lisboa, faz uma deriva também de algumas horas num bote de salva-vidas perto do arquipélago dos Açores, e há indicação para que os outros navios não o resgatem, então ele vai percorrendo. Pelos vistos, esta previsão de deriva é um nome técnico para o resgate de náufragos, portanto, lança-se alguma coisa ao mar para se prever a deriva esse desenho que a embarcação teria feito. Então segue-se, ele faz esta deriva. Como é que vamos mapear no futuro se agora vemos os céus assim, por exemplo? Não é? Estas são as visões que nos têm vindas a ser oferecidas pelo Elon Musk com os seus satélites, que de facto constituem uma novidade na paisagem espacial. Não é? Portanto, há uma paisagem a ser verdadeiramente alterada. Não é? Verdadeiramente alterada. No mar ali de Viana do Castelo conseguimos ver ventoinhas eólicas no mar. Não é? Portanto, essa linha do horizonte é alterada. Aqui estas linhas e estas constelações são verdadeiramente alteradas. E não é igual viver neste ou noutro planeta. Estarmos debaixo deste céu ou debaixo de um outro qualquer. Não nos pode ser totalmente alheio a esse fenómeno, não é? Porque naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava uma cidade inteira. O mapa do império, uma província inteira. Com o tempo, estes mapas desmedidos não bastaram e os colégios dos cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha o tamanho do império e coincidia com ele ponto a ponto. Menos dedicadas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes decidiram que esse dilatado mapa era inútil. E, não sem piedade, entregaram-no às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste perduraram despedaçadas ruínas do mapa habitadas por animais e por mendigos. Em todo o país não há outra relíquia das disciplinas geográficas. Não sei o que é que vos sugere esta citação. A mim sugere-me que em arte, quando a representação da realidade se torna igual à realidade, ou quando a banalidade da arte se torna demasiado próxima, demasiado decalcada da banalidade do mundo,
não é? Quando o sofrimento é tratado de forma decalcada com o sofrimento do mundo, quando é aí que a arte deixa de ser arte. Realmente pode ser relegada para um espaço qualquer onde habitem feras e esteja às intempéries do tempo, porque deixa de ser arte. É o lugar da mimesis no sentido mais estrangulado e desalmado. Desalmado no sentido de estar sem ânimo, sem alma. Porque é isto, a arte pode e deve levar-nos a uma representação ainda mais misteriosa e profunda e até com alguma coisa de emergente, não é? Promete alguma emergência de novidade, de vida, de espanto, de interrogação. E portanto, quando ela fica demasiado colada e já não nos sintetiza ao mundo, já não traz sobre as coisas que vemos e experimentamos uma nova experiência, por ser pequeno, por ser grande, por ser o que for, então acho que perde de facto o sentido. Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Então, o autorretrato do Jorge Luís Borges, que, como sabem, viveu alguns dos anos finais da sua vida cego. Há aqui uma tarefa, não é? Um homem se propõe a tarefa de dibujar o mundo. E depois há uma data de um prolongado tempo de trabalho sobre as imagens. E quando percebe que recolheu essas imagens todas, percebe que desenhou a sua própria cara, chegou à imagem da sua própria cara. Essa coisa que é totalmente impossível de desenhar, não é? A não ser pela falsidade de um espelho que inverte tudo, que estraga tudo, que não é. Portanto, desenhas a tua própria cara, o exercício do autorretrato é um exercício onde cabem as montanhas, as baías, as naves, os peixes, as casas, os instrumentos. Tem que caber tudo. A morte, a vida, a doença, a dor. Este exercício do autorretrato, de facto, pede muitos cavalos, não é? Muitos cavalos, muitos astros, muitas pessoas. Por isso há uma tecelagem no mapear que é muito provavelmente no tempo que correm, depois de Deleuze, depois das ideias do rizoma, todas essas coisas, não é? Há uma forma de mapear que é totalmente nova, não é? Que é esta forma também rizomática e labiríntica. O homem que, naquele labirinto de linhas, tinha-se desenhado a si próprio. E, portanto, a centrada, não há centro. No labirinto, há muitos tipos de labirinto. O verdadeiro labirinto não tem um centro. É completamente desconhecido o centro desse labirinto. Isto é uma piada porque são os mapas da Papua Nova Guiné. Mapas cuja leitura é-nos completamente impossível. Mapas de espaços sem referência, não é, como ao mar, ou afinal cheios de referências. E poderíamos pensar nos mapas dos esquimós, poderíamos pensar como é que se mapeia uma planície de branca. São muito interessantes esses mapas primitivos, porque existem vários.
Ou este do Lewis Carroll, acho eu, que faz este mapa de nada. Um mapa, absolutamente, ou de muitas coisas, não sei. Este homem foi fascinado pelos labirintos, dessa questão dos labirintos. Sabemos que voltamos sempre a esta ideia dos labirintos subterrâneos, não é? Do mito, onde o que importa aqui no mito talvez fosse o facto deste arquiteto inventor ser arquiteto inventor artista, não é? Que tem várias produções ao longo da sua carreira. A mais famosa é o próprio labirinto, onde fica preso o Minotauro, não é? Mas depois é ele que constrói as asas para si, para Ícaro, para poder sair do labirinto. E de facto o labirinto é sempre essa possibilidade matemática de ser descodificado, não é? Possibilidade de qualquer inteligência artificial realizará um cálculo perfeito para sair do mais rápido possível dali, mas é uma intromissão completamente no mistério do vivermos aqui e agora. E portanto esbarras, erras, andas com... Que sido muito tratado este tema, ou relativamente tratado, e aqui temos desde a pintura copta o lugar a necessidade do desenho do labirinto, um arquétipo com 5.000 anos, não é? É um arquétipo espalhado por todos os cantos do universo, com muitas figurações diferentes. Aqui de facto é o próprio... Há depois uma apropriação cristã da ideia de labirinto, com duas asserções, esta para como mapa de desacelerar o percurso, não é? É um exercício espiritual o ter que percorrer lentamente e voltar para trás quando se errou e ir percebendo exatamente para onde é que é esse centro onde aqui é o próprio Cristo, não é? Se eu não tenho que matar o Minotauro, há uma redenção, esse lugar da redenção, que é muito interessante porque é o lugar de uma... Em alguns dos labirintos que existem, é um lugar central de vazamento de terra, não é? Os labirintos onde é vazada a terra para ser ou preenchida com sementes, portanto, ou preenchida com um símbolo de vitória, onde espeitas a espada que a amada emprestou para combater o Minotauro. E pronto, mas aqui são percursos com muitos significados diferentes. Há imensa discussão à volta disto. Aqui estão os nomes, creio eu, de igrejas, não é? Góticas, francesas, italianas, inglesas, onde o labirinto está longe de ser uma questão decorativa. É um mapeamento de alguma dimensão espiritual de grande interesse. Isto são muitos os lugares deste tipo de mapas. Curiosamente, nós tivemos a experiência de estarmos outro dia ali no meio do nevoeiro, no Fanal, e descobrimos uma espiral em pedra. Estas construções são construções que, quanto mais avançamos no estudo, maior intensidade percebemos e intencionalidade descobrimos neste tipo de construções, que são labirínticas, que têm algumas características do que é o próprio do labirinto. O labirinto nós podemos só para sintetizar, há espirais que são consideradas labirintos, há labirintos de vias múltiplas, portanto de
como o de Creta, que não há propriamente um centro. E há o labirinto que é muito interessante, que é o labirinto. Há uma citação fantástica aqui do Lima Freitas, que é isso, que é esse buraco central do labirinto que dá origem à necrópole, que dá origem à metrópole. E é um grande tipo de pensamento. Mas voltando um bocado ao início e ao olhar, porque o labirinto do Luís Borges é chegarmos a este primeiro momento, a um centro onde consegues sair esclarecido, onde vês tudo. E é impressionante, neste conto, nas obras completas, este é um conto de meia dúzia de páginas. O diâmetro do Aleph, não sei como é que se lerá isto, que é a primeira letra do abecedário, que é uma letra que ele vai buscar a estes abecedários todos. Portanto, é desde do proto-sinaítico, é um touro, no fenício tem esta imagem, no etrusco. Portanto, é a letra que ele chama a primeira letra sagrada de todos os alfabetos. Seria aquela letra que não se pode pronunciar, não é? É alguma coisa de impronunciável. E neste conto em que ele, de certa altura, há uma espécie de cave onde alguém dentro de um baú encontra este objeto. O diâmetro do Aleph seria de 2 ou 3 centímetros, mas o seu espaço cósmico estava ali sem diminuição de tamanho. Cada coisa, infinitas coisas, porque eu via claramente de todos os pontos do universo. Vi o populoso mar, vi a aurora e a tarde, vi convexos desertos equatoriais e cada um dos seus grãos de areia. Vi uma prateada teia de aranha no centro de uma negra pirâmide. Vi um labirinto roto, era Londres. Vi intermináveis olhos próximos perscrutando-me, como num espelho. Vi todos os espelhos do planeta e nenhum me refletiu. Vi um cancro no peito, vi um círculo de uma terra seca, de uma calçada onde antes existira uma árvore. Vi a circulação de meu escuro sangue. Vi a engrenagem do amor e a modificação da morte. Vi o Aleph de todos os pontos. Vi no Aleph a terra e na terra outra vez o Aleph e no Aleph a terra. Vi meu rosto e minhas vísceras, vi teu rosto e senti vertigem e chorei. Porque os meus olhos tinham visto esse objeto secreto e conjectural, cujo nome os homens usurparam, mas que nenhum homem olhou, o inconcebível universo. Há no centro desse labirinto este tal objeto que me parece altamente sugestivo, não acabo de entender o que é que será esse objeto. Que é um objeto onde se consegue ver tudo, tal como aqueles mapas que mapeavam muito mais do que o território. Há aqui um objeto que dá a ver tudo, com a imensa proximidade aos grãos de areia. E isso resolve o labirinto, não é? Porque está-se a ter a visão das coisas todas. E provavelmente a arte tem que ter ou deve ter esta especulação, esta refração. Devemos ver lá muitas e tantas outras coisas, e sempre as coisas, até a própria arte se espelha ali. Ou seja, há aqui como é próprio também dos labirintos, um espelho infinito, mas com zooms, com zoom altos, com zoom ins. Se calhar não faz sentido nenhum isso, se calhar terminamos por aqui, porque muito haveria para se dizer, porque há muitos tipos de labirintos. Estes são nossos do século XVI e XVII, são labirintos, poemas visuais.
Este aqui são, no fundo, a ideia de duas fontes, de dois canos de água, um cheio de sujidade e outro limpo, e portanto eles correm para cima ou para baixo e vamos descobrindo, nesse labirinto, descobrindo as frases que são referentes a um e as frases referentes ao outro. E é um artifício próprio dos inícios da imprensa de jogar com o desenho labiríntico em letras. Aqui era uma prova de uma tese de Direito Civil de 1722, onde a conclusão é feita através desta sopa de letras labiríntica. Aqui é uma frase que é repetida, não é? Para que entrai José triunfante, e há este desejo de criar um padrão. Chamam-se mesmo assim, as proto-poesias concretas portuguesas. Esta cantilena de Horácio, que termina com uma estrela, os últimos versos são em forma de estrela. A choringa, não sei se alguém conhece este tipo de objetos. É um objeto... É um objeto que se faz à nascença para uma criança, e depois vai-se incluindo informação e faz parte de ritos de iniciação comunitários, claro, sempre, onde se guardam segredos da própria pessoa. Há alguma coisa, há sempre a indicação do lugar de onde foi concebido, por exemplo, neste tipo de tótem. Isto é um grande conto também em espiral, onde o personagem se encontra com várias personagens, e as personagens são a hipocrisia, a boa vontade, o senhor intérprete. É um peregrino cristão que tem que percorrer todas estas... Quase como a imagem da visita de Dante. Terminamos com esta frase. Dificilmente o que habita perto da origem abandona o lugar, que é a frase que conhecemos vinda do trabalho do Alberto Carneiro, aquele documentário coproduzido com a Catarina Rosendo. É um documentário muito interessante em que esta frase poderá vir daqui: dificilmente abandona o lugar o lugar que mora perto da origem, que é do Oderling. E pronto, e é isto, mapearmos para chegarmos àquele lugar onde a primeira letra do abecedário abre-se para dizer o mundo inteiro, porque começa aí, né? Começa aí a possibilidade de se dizer, de se escrever, de se dizer tudo, que é um lugar labiríntico, que é um lugar de prova, é um lugar é o lugar da produção em arte, né? A produção em pensamento, em cultura, é o lugar temerário, é o lugar da errância, é o lugar da precariedade. Isto para chegarmos sempre o mais longe possível, para chegarmos à origem, mesmo andando na maior das deambulações, o objetivo é não nos afastarmos da origem, o que é curioso. Ele, quando chega ali, vê-se a si próprio e vê tudo aquilo que já tinha visto. Não sei se há alguma coisa para dizer. Estamos no labirinto. No labirinto. Mas são imagens. Que sentido tem esta questão? No princípio era o verbo e não era a imagem. Uhum. E porquê que agora tantas imagens? Será que o sentido está nas imagens ou o sentido continua na palavra? E que se estudam línguas
mas não se tem estudado imagens. Será que agora que vamos dedicar-nos a estudar imagens? As imagens. Pois é. Seria bom dar as palavras certas às imagens, dar as imagens certas às palavras, fazer imagens palavras, fazer das palavras imagens, como estávamos a ver ali. Não há verbo sem imagem, não é? Não há verbo sem imagem, portanto, é capaz de haver imagens sem verbo, não sei. Seria bom, interessante. Há imagens que não falam e que não dizem nada, portanto também não conjugam verbo nenhum. Há imagens que não conjugam verbo nenhum. Acho que não devemos prepará-los para esta densidade na minha. De facto, muito densa e profunda a sua exposição, mas só consumir. Não sei se os colegas de trabalho não é. Dificuldade em acompanhar toda esta trama, a lógica. Agora, o porquê? O movimento da desobediência. O que tem a ver? Na prática. Basicamente, tudo isto é desobediência? Sim. Então, Na prática, aquelas duas figuras primordiais traçam um caminho, sulcam, não é? Sulcam um caminho e depois começam a fazer o que nós fazemos, que é começam a construir território, a ordenar território, a levantar pedras, a construir cidades. O Jacob, quando levanta aquela pedra, depois de dormir sobre ela e diz, isto aqui é a porta do céu, a tentar fazer uma marcação de território na vertical, para se entrar no céu. É a partir da desobediência que começam estes desenhos de mapas. É essa a ideia. E é a partir de uma desobediência ao que está instituído, à moda, ao que vende, ao que fica bem. É a partir dessa desobediência que o artista obedece ao verbo interior, à voz interior. E, portanto, habita perto da origem, não é? E o artista tem que ser... não pode não ser obediente a outra coisa, menos à sua voz interior. Senão não acaba de fazer o que tem a fazer, a sua tarefa. O artista e qualquer um de nós é uma questão de liberdade interior, mas na arte torna-se mais clara esta dimensão da liberdade interior, da transformação de um acontecimento, da realização de algo que é ressignificado. E, portanto, é desobediente. O Jacob é um grande artista, por exemplo. Não é? O Jacob, quando é alguém que luta com um anjo durante toda a noite, uma figura misteriosa que lhe surge, que o fere. É alguém que dorme e que sonha e que levanta tem esse gesto de fazer arte, erguer a primeira escultura. Percebe? É isto, e marca um território. E é uma desobediência a Deus querer ter o olhar de Deus sobre o mundo também, ao mesmo tempo. Mapear as coisas seria quase uma desobediência, é quase como contar os filhos, quase como contar a população, não é? Assim, qualquer coisa desse género. Uma ousadia ter o olhar superior sobre tudo, querer abarcar tudo. Mas sim, a lógica é essa. Começamos pela desobediência e fomos parar àquela peça de poucos centímetros onde se vê tudo. Que me parece uma boa imagem do que pode ser não uma peça de arte, mas a produção
em arte. Terei que pensar melhor sobre isto também. Lembrei-me de dizer isto agora. Não é propriamente uma tese que esteja fundamentada. Mas, de facto, este lugar onde se consegue ver, tal como as linhas do autorretrato, serem um labirinto de tantas outras coisas, este lugar especular, que não uma espécie de bola de cristal, é uma bola de cristal sem adivinhos, sem vidente, ou melhor, com videntes, mas... É boa a desobediência, nesse caso, não é? O protótipo é a nossa prova-mãe, é Eva. Exatamente. Queria saber mais, não é? Exatamente. Esse é um mito, esse é um pouco... É bom. Não vela bem. É boa a desobediência. Moisés, não acha? É boa a desobediência. Se não fosse a desobediência, não havia não é? Se não tivesse ninguém metido no meio do labirinto, não era necessário Cristo ir ao centro do labirinto, não é? Como víamos há bocadinho. Se não tivesse lá ninguém, se não houvesse desobediência, não havia... Eu gostei do orgulho, assim, as questões podem chegar e ir chegando, mas, por exemplo, usou uma frase ali no princípio que dizia impor ao mundo uma imagem. Eu não gostei de impor, dá a impressão porque, e agora pergunto-me já depois de alguma reflexão, será que a imagem está mais próxima das coisas materiais, do tempo e do espaço, ou as palavras estão mais perto do sentido, sem espaço, mesmo sem espaço e sem matéria. Tempo, sem tempo. Pois. As palavras têm carregam sempre alguma imagem. É o que víamos há bocado também, a questão da imagem mental e a imagem. Há sempre um substrato, é sempre em nós, no nosso corpo, que as palavras são sempre traduzidas em imagens. Não há imagem mental. Não é? Há um acontecimento. Lá para o Egito havia muita imagem, mas o que queriam era as palavras, o sentido, não é? Quando antes os hieroglifos. De terem decifrado os hieroglifos, não é? Sim. Agora, quando se vai, é espantoso eles darem-nos as palavras e o sentido. Sim. É diferente. Sim, totalmente diferente. Descodificaram aquilo. Não será aí mais numa redução do real do que ampliar o real? A criação de imagens. O mapa, a imagem. Se vamos muito para a imagem. Sim. E em vez de ser, digamos, um avanço, é um retrocesso. A imagem é policémica, a imagem é mais rica do que a palavra. Não, eu pergunto só, eu só faço... Sim, é muito... Sim. Não, esta peça é uma peça com imagens que se vão sobrepondo, que são do interior e do exterior, que são de cima e de baixo, do macrocosmos e do microcosmos. É uma metáfora muito interessante, esta primeira letra onde está tudo, em potência. Em potência e espelhar, e em imagem. Os monoteísmos proíbem as imagens. Proibiram a imagem. Sim. E quando foi para salvar as imagens, acho que tinham sentido, quer dizer, da questão a questão cristã, não é? Sim. De não deixar destruir as imagens, mas porque eram ícones que têm esse sentido. Sim. Eu trouxe de propósito aqui universal, mas inglesa, porque é antiga, não é? Muito bem. Agradeiros. E, ao estudar aqui do lado do Antunes, aqui no Perinópolis, no seminário, onde industriado, mesmo que é incomensurável desse homem, nunca me falaram isto, 12 anos de curso. Assim, mas
livro, agora por causa do Eduardo Franco, do André Martins, publicaram precisamente aquilo do lá dizia-se que Antunes escreveu na matéria com pseudónimos. Gostava de saber... Quais são? Sabe algum deles? Pois. Gostava de saber. Sabes algum deles? São assinados por eles. Mas... É, ele escreveu com pseudónimos. Não sei dizer... Quais são todos, não é? Não sei dizer exatamente, mas posso lhe enviar um artigo onde estão todos os pseudónimos, mais de 40 ou 50. Há um artigo. Tenho todo o gosto depois de enviar, se deixar o seu contacto. Obrigado. Depois poderá conferir. Dizem que ele às vezes escrevia a revista toda, dizia que escrevia tudo. O porquê dessa opção, não é como professor, há vários motivos. Há vários motivos. Um deles era que às vezes faltavam artigos e ele tinha que os escrever, mas não podia escrever todos em nome próprio. Mas também havia um motivo, de alguma maneira, de contornar a censura. Era a possibilidade de escrever com mais liberdade e não se identificar como ele, porque teve algumas dificuldades com a censura e, portanto, havia vários motivos, mas um deles era esse. Os pseudónimos que ele usava, na grande maioria, estavam ligados a terras e a apelidos da sua zona, da Beira-Baixa. Portanto, era também um modo de homenagem a quase uma cartografia regional a que lhe servia de referência para muitos pseudónimos que ele usou. Não eram bem pessoanos, mas alguma parecença em alguns casos. Nós conhecemos a Madeira, o Agostinho Veloso, pouco falámos nele, até Agostinho Veloso, eu entrevistei aqui na Madeira o Agostinho Veloso, que era o diretor, penso que era diretor nesse tempo, da Bruteiros, quando eu era estudante. Especialista em interpretação. E também tive algum retiro com ele. Olha, Evaristo Vasconcelos também era jesuíta, não era? Evaristo. Era historiador. Não, Evaristo. Não, psicólogo. Estava a confundir. Era psicólogo Vasconcelos, eu tive isso comigo. Como? Havia dois padres Evaristo Vasconcelos. Isto é muito ligado ao cinema, à filmografia. Fez algumas postas também. Aí o António Magalhães, estás a ver? Desculpe, isto é próprio, uma dessas velhas, não é? António Magalhães tinha uma fotografia dela, poema, falando, aos jesuítas, estou no Nova Iorque. Se sentem mais atrás, mas eu estou em velho, não é? São os maiores, de facto. Principalmente este povo mal leite que não queria ver-vos. Muito obrigado. Se nós fizermos uma ligação com a ciência, um matemático, quando fala em mapas, está a falar em modelos. E é evidente que vai ter que acontecer aquilo que o Borges disse, porque o modelo é sempre uma coisa perfeitamente oportunística, que não pode representar toda a realidade e da qual o matemático retira aquilo que ele acha que não é bom para descrever a realidade. De maneira que, à medida que vai fazendo o mapa da forma oportunística, a descrição, o que vai acontecer é que ele se representa a si mesmo. Tem que ser, não pode ser de outra maneira. E quanto mais complexo que é o sistema, e hoje em dia a nós não nos interessa trabalhar a não ser sistemas complexos, porque os outros determinísticos estão completamente definidos, mais liberdade, graus de liberdade eu tenho, de onde mais eu me represento dentro da maneira como me mapeio. Depois, a seguir, também outra coisa que disse, cientificamente está completamente certa, porque a liberdade obriga, e a única maneira que eu tenho de criar qualquer coisa nova, ou de dar outro significado, é saltar fora, ter a liberdade de saltar fora, desobedientemente saltar fora da hierarquia que está descrita. E todo o investigador, principalmente nesta altura em que nós trabalhamos com coisas mais difíceis, mais complexas, com muito maior grau de liberdade, para descrever tem que saltar fora. E agora como é que eu encontro? Só encontro
se tiver uma intuição, se tiver uma iluminação, não sei. Uma visão. Uma visão. Então, Onde tudo que disse está perfeitamente correto, visto de outra maneira. interessante. Muito interessante. Nós lia-se há uns anos já aquelas revoluções científicas, a revolução científica paradigmática do Thomas Kuhn. Não é? O título era Estruturas da Revolução Paradigmática. Não, estou a inventar. Do Thomas Kuhn, a ideia da revolução de paradigma, que ele dizia a certa altura que era a filosofia da ciência. Quer dizer que a certa altura os modelos eram um modelo, para escolher seria um modelo mais belo, que resultava com mais proporção, mais integridade, mais polaridade, ele usava os critérios de São Tomás para descrever esteticamente uma equação. Entre duas corretas, escolhe-se aquela. E ele dizer que os cientistas... Isso é que traz a aceitação do outro. Isso é que traz comunidade de entrar no labirinto e poder chutar para a parede e voltar para trás. E guardar o ambiente mesmo, porque são importantes as non-working solutions. Mais à frente vão ser necessárias, de certeza. É tudo, no fundo, como nós encaramos o mundo, tanto faz ser através da arte como através através. Claro que sim. Acaba por ser semelhante. Sim. A verdade acaba por ser semelhante. Sim. E é importante é que a gente esteja num bom lugar, como o Padre Frazão. No ano passado, todo nos ensinou. Muito bem. Muito obrigado. Então, para a próxima... Olha, temos um prazer de vos oferecer um vinho madeira, um vinho do Porto Santo, no Resto do Chão, no Jardim. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.